Bem-vindos, sejam todos bem-vindos ao Isso Não É Legal. Bem-vindo todos os novos inscritos, bem-vindos senhores, bem-vindos senhoras. Espero que estejam bem, temos muita coisa para resolver hoje, para a gente estar conversando. Nós vamos falar do início de tudo que ficou prometido e hoje a gente vai mandar bala aí, vamos falar sobre o boletim de ocorrência que foi feito pela irmã da Vitória. Nós vamos falar das primeiras medidas que foram tomadas pela autoridade policial e nós vamos falar do primeiro depoimento do ônibus. Senhoras e senhores, nós vamos pontuar, eu vou ler muitas coisas para os senhores, então peço que tenham paciência. Quem quiser começar a ajudar com essa investigação e apontar os outros erros e as outras inconsistências que foram verificadas por todos nós, peguem papel e caneta e segurem na poltrona, porque hoje nós vamos mergulhar nesse processo aqui. A nossa câmera tá chegando, nosso webcam, pra gente poder fazer certinho, e eu já tô começando a estudar como é que a gente vai mexer nos aplicativos. Então acho que, rapidinho, vou estar fera nisso daqui pra trazer tudo pra vocês. Vamos lá então, todo mundo preparado? Vamos começar do nosso comecinho. Já falamos sobre as partes processuais, falamos quem é o autor, quem é o réu, quem é o promotor de justiça, quem é o assistente de acusação, quem é o delegado, quem é o advogado. Espero que os senhores estejam afiados nisso, porque vai ser fundamental para o próximo entendimento. Estou aqui mexendo no inquérito. Primeira coisa que os senhores devem saber, muito disso daqui vai ser útil para as pessoas que praticam direito. E para os senhores que falam que não compreendem, eu peço que se esforcem um pouquinho, porque eu vou fazer a leitura dos autos processuais. Os autos, os papéis que dão vida e corpo e forma ao processo criminal que está investigando a desfalecimento da Vitória e colocando como principal acusado e único até o presente momento nosso alecrim dourado, o Michael. O processo começa nas folhas 11, como foi dito aos senhores. Ele traz o primeiro comunicado do Conselho Nacional de Justiça do cumprimento de mandado de prisão de Michael Antônio Salles dos Santos na data de 8 de março de 2025, em Franco da Rocha. Tem a assinatura do policial, tem a assinatura do acusado. O crime coloca-se como o boletim de ocorrência. Vamos lá. Fizeram a captura as primeiras é o boletim de ocorrência da prisão do Michael. Vamos pular isso daqui, porque isso daqui a gente vai depois tratar no momento adequado. Começamos aqui na página 8 do arquivo PDF, página 18 dos autos, com a instauração do inquérito policial para justa e cabal apuração da circunstância de desaparecimento de pessoa, sem prejuízo de caracterização de outras infrações penais, subsidiárias, correlatas ou cometidas em concurso. Cometidas em concurso do quê? Em concurso de crimes e em concurso de agentes e pessoas. Significa que eles vão apurar não só o delito, mas também a possibilidade de participação de outras pessoas. Foram encaminhados a qualificação das partes, a oitiva de Vanessa, a pesquisa a analítico de Vitória Regina, as diligências. Foi oficiada a empresa de ônibus solicitando as imagens da câmera do coletivo utilizados pela vítima no dia dos fatos. E foram, então, iniciadas as diligências para a apuração do inquérito policial. Nós temos aqui um boletim de ocorrência de autoria desconhecida. Foi feita na Delegacia de Polícia de Cajamar. A ocorrência foi no dia 26/2, às 11h58, e a comunicação do delito foi no dia 27/2, às 3h33. Não foi um flagrante, e a sua primeira edição ocorreu no dia 27/2, às 4h24 da manhã. O que foi dito nesse boletim de ocorrência? Presente nesta distrital, a parte declarante informando que a sua irmã, Vitória Regina de Souza, trabalhava como operadora de caixa num restaurante localizado dentro do shopping no Polvilho. Como de costume, ela, após o expediente de trabalho, pega um ônibus até o bairro de Cajamar Centro e depois pega o último ônibus que faz a linha do bairro Ponunduva. Ontem, a irmã fez o mesmo procedimento e,
Quando estava no ponto de ônibus, fez uma foto dela esperando no ponto de ônibus e a enviou para a irmã Verônica, bem como fez a mesma postagem em sua rede social Instagram. Por derradeiro, a declarante afirma que desde a postagem feita, a irmã Vitória não foi mais vista, não atende o telefone, pois fica caindo na caixa postal, que a procurou com familiares e amigos e nenhum deles sabe do paradeiro da irmã Vitória, pois quando saiu de casa para o serviço usava uma calça de leg preta, blusa cinza e sapatos brancos. Não sabe informar se nas proximidades do ponto de ônibus há câmeras de vigilância, pois este fica entre a prefeitura e a favela denominada Acampamento Florim, nada mais. Senhoras e senhores, esse é o boletim de ocorrência que comunicou e deu início a toda a instauração e apuração deste tão peculiar inquérito. Nós vamos ter aqui o extrato de qualificação das vítimas, que não será lido até pela preservação de informações delicadas sobre a qualificação das partes, como números de documento, a filiação, a naturalidade, a idade, o estado civil e profissão. Então, esse nós vamos pular. Já estamos na página 11 dos autos e vamos aqui para os termos de declarações. A primeira declaração que foi ouvida, por óbvio, foi, que todos já sabem, foi da senhorita a Vanessa, irmã da nossa estimada Vitória Regina de Cajamar, e que prestou esse depoimento. Ela ratificou o que foi dito no boletim de ocorrência em seus primeiros termos de declaração. Terminamos a página 12 e seguimos para a página 13 dos autos, do arquivo, 13 do arquivo, e número 23 dos autos. Senhores, já disse para os senhores que isso aqui, a numeração dos autos está confusa, não segue uma ordem cronológica. Os termos de declaração do ROD número 9711/2025, no dia 27 de fevereiro de 2025, também foi feito pelo Dr. Fábio Lopes Senac, delegado de polícia, responsável pela coleta dos termos de declaração. Nos chama a atenção porque nessa situação, pelo menos pela via da imprensa, nós tínhamos como delegado responsável o Dr. Aldo Galeano, que prestou diversas informações nas redes de grande mídia, e nós ficamos sabendo que, na verdade, desde o início, nunca o Dr. Aldo Galeano não consta em nenhuma parte como presente deste inquérito. Não sei a motivação. Concluí que havia sido ocorrido uma transferência em virtude do feriado de carnaval, porque nessa situação o Brasil passava pelo carnaval. E o Dr. Aldo Galeano consta no meio de pesquisa de internet como sendo delegado da regional, de toda aquela região ali que engloba e afeta a cidade, o município de Cajamar, e o Dr. Fábio como sendo o delegado responsável pela Delegacia Seccional de Cajamar. Se os senhores ou alguém puderem me explicar melhor do que isso, se eu estiver errada, peço a gentileza de que coloquem no comentário, porque eu deixarei fixado. Não esqueçam de curtir e compartilhar nosso vídeo, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, e nós vamos vir aqui agora para o início das minhas noites de insônia. E o Harry andando, vocês não percebam, já vai se acomodar, tá muito friozinho aqui em São Paulo, tá chovendo, e ele quer ficar coladinho. Então, vamos lá. Senhores, chama muita atenção e é bastante incomum que o relatório de investigação já tenha sido juntado nas folhas 27 do inquérito e 17 do nosso arquivo de PDF, onde um relatório preliminar de 5 folhas foi apresentado no dia 28 de janeiro de 2025. Bom, todo mundo com papelzinho e caneta, a gente já tem. Vitória Regina desapareceu no dia 26 por volta das 11h35 da noite. Dia 27 às 3 horas da manhã começou a elaboração do boletim e foi feita a primeira edição às 4h24 da manhã. Estamos falando do dia 27 já. E no dia 28 nós já temos informações bastante relevantes que foram colhidas, ao meu ver, de forma estranhamente rápida, no dia 28 pelo setor de investigações da equipe C de Cajamar, São Paulo. O que nós temos nesse relatório de investigação?
Meus diversos colegas já leram esse relatório de investigação, mas eu quero ler para os senhores e explicar algumas coisas que me parecem bastante importantes. Ele informa ao delegado, olha, excelentíssimo senhor doutor, delegado de polícia titular da Delegacia de Polícia do município de Cajamar. Informamos a Vossa Excelência que, diante do boletim de ocorrência mencionado em epígrafe, ao qual versa sobre o desaparecimento da adolescente Vitória Regina de Souza, de 17 anos, no dia 27/2/2025, no início da madrugada, por volta das 0h30, enquanto retornava de seu trabalho, parou de realizar contato com seus amigos e familiares, além de seu celular ter aparentemente desligado e parado de receber informações. Esta equipe, buscando mapear o trajeto da adolescente, passamos a apurar o percurso de retorno de seu trabalho. E ele vai dar o endereço do retorno de trabalho, a Anhanguera Park Shopping, na rua tal, até a sua residência, no bairro de Ponunduva, Cajamar. Foi verificado que a vítima utilizava 2 ônibus para chegar até a sua residência, ambos da empresa Urubupungá, o primeiro que parte do local de trabalho da vítima e a deixa no ponto de ônibus localizado na Avenida Professor, 3 pontinhos, que, gente, eu não vou passar isso daqui para não dar problema com o vídeo. E o segundo que faz a linha do número 930, o qual Vitória, neste ponto, e leva até o ponto mais próximo de sua residência, conhecido como ponto do Pepo Bar. Verificamos que o primeiro ônibus, cujo trajeto da linha ainda não identificamos, completou o trajeto de Vitória, deixando-a na Avenida Cajamar, por volta das 11h23, no dia 26/2, como podemos ver na imagem. Os senhores sabem aquela imagem que Vitória está vindo e atravessando a rua em direção ao ponto de ônibus? É essa imagem que nós estamos verificando aqui, senhores. Deixa eu ver se eu consigo dar uma modificação aqui assim, ó, para os senhores irem vendo comigo. Deixa eu ver se eu trago aqui o que é que está sendo lido, que assim vai ficar mais fácil para os senhores. Então, nós temos a imagem da Vitória atravessando a rua. Além disso, a própria adolescente postou o story de sua rede social Instagram. Logo, foi verificado que a adolescente completou a travessia no ponto, e no ponto ficou aguardando seu ônibus da linha 930. Por meio de novas imagens, foi também possível apurar que a vítima entrou dentro do ônibus, juntamente com mais 2 pessoas, conforme imagem abaixo. Sou sincera em dizer que não vejo as 2 pessoas na imagem. Talvez tenha sido de um ângulo que eu não percebo, mesmo colocando meus óculos eu não consigo localizar essas pessoas entrando no ônibus. E por meio de mensagens, a adolescente comunicou à sua amiga Gabriele que havia entrado no ônibus à meia-noite, precisamente 0h00, bem como informou à sua amiga que um dos rapazes que estava no ponto de ônibus com ela também havia entrado nesse ônibus. Senhores, se atentem a essa informação. Vejamos. Senhores, eu vou ler a mensagem que Vitória trocou com sua colega, com a Vi. A Vi, né, trocando com sua colega Gabriela. Tô morrendo de frio. E tem uns 2 meninos aqui do meu lado. Tô com medo. Manda foto. Ônibus não passou ainda? Pergunta sua amiga para Vitória. Vitória responde: não. Ele vai ver eu tirando a foto. Você tem que falar pro seu pai. Tá? Espacinho, dá. Ela falou um palavrão, porque elas são adolescentes conversando. Vai me mandando mensagens. Tá bom. Passada meia-noite, peguei o ônibus, precisamente às 0h00, porque a gente tem o recebimento da mensagem. Eles ficaram lá, um ficou e o outro pegou o mesmo ônibus. Então, senhores, eu quero parar aqui um minutinho para dizer o quê? Fica claro que Vitória já estava atenta às pessoas que estavam acompanhando o seu trajeto e que ela estava com medo antes mesmo de ingressar no ônibus. Uma pergunta que eu me faço desde quando eu tive acesso a esse inquérito é por que é que Vitória estava com tanto medo? O que é que de fato ela tinha que falar com o pai? Será que era sobre os meninos que estavam seguindo? Me parece estranha e não convincente esta informação. Eu
eu sempre pensei do que é que ela precisaria conversar com o pai e do que é que ela tinha medo. Por que é que Vitória estava com medo? Aí vamos seguir ao relatório. Considerando, vou passar assim, senão os senhores vão ficar mais perdidos do que eu aqui. Considerando o apurado, solicitamos junto à empresa de ônibus Urubupungá, por meio de telefone, as imagens do ônibus da linha 930, a fim de identificar as pessoas que estavam no mesmo ônibus, sendo adiantado via telefone pela controladora X que as imagens dessa linha não constavam na base de dados da Urubupungá, e tal informação será confirmada por meio de ofício. Paremos aqui um minutinho. Uma coisa que sempre me intrigou é a seguinte. Eu vou dar um salto e vou voltar. Foi sempre nos dito a versão de que o acusado, Michael, monitorava todos os passos de Vitória Regina. Foi nos dito que essa data ele sabia que o carro estava quebrado, embora nunca tenha sido ouvido o mecânico que ficou responsável pelo reparo dos carros do pai de Vitória, e que ele, ao verificar esse print enviado por Vitória nas suas redes sociais, às 11h32, ele saiu de sua residência e foi ao encontro para, supostamente, arrebatar Vitória Regina de Cajamar. Senhores, eu vou dar um salto, porque é muito importante que o senhor já tenha de antemão a seguinte informação. Segundo o relatório, não este aqui, o relatório posterior, esse é o primeiro relatório, nós temos vários relatórios. O segundo relatório informa que se for feita de fato o print pelo celular do Michael, ele tirou esse print às 0h09. Portanto, e Michael foi visto por uma testemunha que estava neste ônibus antes da meia-noite. Michael foi visto após a meia-noite, perdão. Michael foi visto por uma testemunha que dirigia uma perua escolar às 11h45, supostamente já esperando Vitória para arrebatá-la. E eu pergunto, como ele pode ter saído antes para arrebatá-la, se supostamente seu conhecimento foi à 00:09? Então ele já tinha saído de casa e aí sim, ou tirou ou recebeu o print daquele tão famoso "Bora que amanhã tem mais", e para nossa querida Vitória não houve. A segunda ponto que é muito importante que eu traga a minha linha de raciocínio para os senhores entenderem é a seguinte. Se eu tenho no relatório do dia 28/2 as informações da equipe de investigação nos informando que não havia imagens do coletivo naquela data, que não constavam no banco de dados, como é que se chegou e se apurou aos ocupantes e passageiros do ônibus naquele dia? Porque Vitória já estava com medo no seu trajeto. Vitória já relata para a amiga que sentia medo dos ocupantes ou ocupante do ônibus. Como que nós conseguimos fechar com certeza? Como é que se chegou então a quem estava nesse ônibus? O que nós conseguimos, vamos dar um salto agora, com relatórios que vieram ao final do processo, de que a testemunha Mateuzinho entrou em contato com um colega de plataforma, do qual o nome dele se encontra riscado em vermelho nos autos do inquérito, 24 horas antes de 24 horas, vamos colocar dessa forma, do desaparecimento de Vitória. Mateuzinho aparece voluntariamente ou a pedido de alguém, ou sabe-se lá por qual razão, voluntariamente à delegacia de polícia. E Mateuzinho começa a trazer cada um dos ocupantes que estavam dentro deste ônibus. Ele dá o nome de diversas pessoas e diz desconhecer o nome de outras. De quem Vitória estava com medo? Porque eu vou ler para os senhores o depoimento de cada um desses jovens. E vamos ver o que os senhores acham comigo.
porque não me convence, senhores. Este ônibus me deixa completamente intrigada. Vou saltar aqui do relatório, porque eu quero focar hoje, aqui nesse relatório, o que mais que ele vai trazer pra gente? Ante aos fatos, continuando aqui, olha. Desta linha não constava na base de dados da empresa. Ante aos fatos, estou lendo o relatório. Ainda no dia 27/2 de 2025, por volta das 11 horas, ficou aguardando o mesmo ônibus da linha 930 para conversar com o motorista que havia levado Vitória até seu destino durante a madrugada. Tivemos êxito em abordá-lo, isso diz os investigadores da equipe C. Tratando-se do motorista X, o qual afirmou, em letras maiúsculas, para esta equipe de investigação que buscou Vitória num ponto localizado na Avenida Professor Tal, bem como realizou seu desembarque no ponto conhecido como Pepo Bar, na rua Pedro de Tal. Acrescentando ainda que não viu ninguém descer no ponto de ônibus com Vitória. Considerando que Vitória chegou até o seu destino final, esta equipe foi até o local, verificando que exatamente ali não existiam câmeras de monitoramento, mas que no trajeto do ponto até a sua residência de cerca de 1 quilômetro, um ponto mais à frente, algumas casas possuem câmera, as quais foram solicitadas aos moradores, mas ainda sem retorno. Ora, parece bastante lógico que a equipe começou muito rapidamente suas buscas e suas informações por Vitória. Os policiais receberam... Eu não vou tratar dessas duas informações aqui do relatório, que vão ser tratadas mais adiante, porque eu quero manter a linha do ônibus hoje. Os familiares e amigos trouxeram a informação de um namorado e um rapaz que ela estava conversando, dos rapazes que ela conversava naquela noite. Foram colocados aqui no relatório. Vale ressaltar que nosso alecrim dourado Michael, nesse momento, inexistia para as investigações. Ninguém falou nada. Quando surge o nome de Michael? Vamos dar um salto aqui, senhores, porque nós vamos ter o boletim de ocorrência novamente. Nós estamos agora na página 25 dos autos. Vamos lá. Tô indo aqui, ó, com os senhores, lendo aqui juntinho com os senhores, tá? Nós tivemos a informação de que um desses namorados, os senhores conhecem, e posso falar porque todo mundo falou, o Gustavo alegou, primeiro ele entrou em contradição, mas vai ter só um dia, eu vou pegar, o Gustavo vai ter o dia dele, o outro Gustavo vai ter o dia dele, cada um vai ter seu dia aqui, ninguém vai ficar triste porque eu não vou falar. Hoje é o ônibus, hoje eu quero falar do ônibus. Quero que me ajudem a entender esta bagunça aqui que a gente vai começar agora. Bora lá, pessoal. Folha 30 do arquivo PDF. Folha 40 dos autos do inquérito. BO, tem o número do BO e tem o número do inquérito policial. Então vamos lá. Senhores, tá rodando um zoom aí que a gente tá com o inquérito errado? Eu duvido. Eu recebi de pessoas que estão lendo junto comigo. Então não vem falar que a gente tá com o inquérito errado, porque se tá errado, tá errado pra todo mundo. Não vou brincar em respeito, não aos nossos sensos de humor, às nossas risadas, mas descobri, me sinto muito honrada de que existem diversos inscritos no nosso canal de outros países e que dificilmente não compreendem certas brincadeiras que são feitas, que eu vou deixar pro final, mas que estão atentos a isso aqui. Então vamos lá, papel e caneta na mão, termos de declaração, folhas 30 do nosso arquivo PDF de 832 folhas, folha... Não dá pra ver, gente. Eu acho que é 30 dos autos ou 40 dos autos. Não dá pra ver de verdade. Eu queria muito poder mostrar pros senhores aqui. Mas vamos lá. Folha 30, deixa eu ver aqui. Folha 27. Aí, bom, sincronizamos aqui. Folha 30 dos autos com a folha 30 do arquivo PDF. Depois eu vou mostrar a bagunça pros senhores. Papel e caneta na mão. Ó, consegui deixar bem grande aqui, então eu não vou precisar dos óculos para mostrar para os senhores. Vamos lá. Aos
29 dias do mês de novembro de 2022, na Delegacia de Polícia do município de Cajamar. Anotaram? 29 do mês de novembro de 2022. Mateus dos Santos, os senhores conhecem, que deu entrevista para todo mundo, declara que no dia 26 de 2 de 2025, após sair de seu trabalho na empresa X, foi para a tabacaria Freedom, localizada na Avenida Tal, para assistir ao jogo do Corinthians e ficando lá até as 23 horas. De lá, pegou o ônibus da empresa Urubupungá, olha que agora saiu, Urubupungá, da linha 930, no ponto da Praça da Igreja, entre aspas, para ir para sua casa, localizada no bairro Pununduva, com mais 2 amigos que estavam na mesma tabacaria. Papel e caneta, gente. Rian e Guilherme, os quais iriam para suas residências também. No ponto de ônibus localizado no centro de Cajamar, o amigo do declarante, conhecido como Edinho, subiu também no mesmo ônibus. Mateus sai do trabalho, vai para a tabacaria, assiste o jogo do Corinthians. Encontra com 2 amigos, Rian e Guilherme. Todos vão embora, moram para suas casas. Mateus, Rian e Guilherme encontram Edinho, que também subiu no mesmo ônibus, o que foi uma coincidência para o declarante, pelo fato de Edinho ser seu amigo. Informa que após aproximadamente 4 pontos, Mateus viu em 4 pontos, visualizou Vitória subindo no ônibus, no ponto do Florim, juntamente com mais um rapaz, cujo nome ele não sabe, mas reconhece como filho da Madalena. Estou lendo para os senhores. Ao qual reside em Pununduva. Durante o trajeto, não percebeu qualquer movimentação que pudesse lhe gerar suspeita, apenas reparando que Vitória, também conhecida pelo declarante como moradora do seu bairro, está exatamente assim, senhores, estava mexendo no celular o tempo todo. Declara que Rian e Guilherme desceram num ponto da favela da Sapolândia, aproximadamente 5 pontos antes de Vitória. Após, percebeu que ao chegar ao ponto do Pepo Bar, viu Vitória descendo sozinha e tomando rumo à sua casa pela Pedro de Toledo. Como é que ele sabia onde era a casa dela? Como é que ele sabe aonde os amigos desceram os 5 pontos antes se ele ainda não tinha visto Vitória descer? Então eu fico confusa. Eu fico muito confusa com isso. A qual estava muito escura devido à falta de... Viu Vitória descendo sozinha, tomando rumo à sua casa na rua Pedro de Toledo, a qual estava muito escuro devido à falta de iluminação. Informa ainda que não viu ninguém se aproximando de Vitória, mas que viu em um ponto antes de Vitória descer um veículo sedã de cor clara estacionado e desligado, não conseguindo perceber se havia alguém dentro. Logo após o ponto de ônibus que Vitória havia descido, no ponto seguinte, conhecido como ponto da guarda, por volta das 0 horas e 30 minutos do dia 27/2, o declarante e Edinho desceram do ônibus e tomaram rumo à praça em frente à base do GCM, onde ficaram fumando ervinha e conversando até 00:50. Dali viu Edinho indo embora sentido ao posto de saúde do bairro Pununduva, enquanto o declarante rumou para sua residência, chegando lá por volta da 1h da manhã. Questionado se viu qualquer coisa estranha durante o seu trajeto, este informou que não reparou em absolutamente nada, bem como não viu o movimento de qualquer veículo. O declarante compromete-se a informar a eventual alteração de endereço, telefone e e-mail, bem como concordem com o recebimento de intimações e notificações pelo WhatsApp. E aqui seguimos.
Aqui nós vamos ter o depoimento de um vizinho. Mas, senhores, não é que eu não vou tratar. Eu preciso que os senhores foquem hoje comigo aqui, ó. Nós estamos dentro do ônibus. O Abrão tá fazendo a busca dele lá. A Ruth tá lá louca nas fotos que estão falando que a gente não tem. E tá que tenta subir. E nós estamos aqui no processo. Esse vizinho, eu vou ler para os senhores depois. Eu preciso agora ler o depoimento. Veio o depoimento da Vanessa, irmã declarante. Veio o Matheus. Veio um vizinho da Vitória, que eu vou ler depois. Porque agora eu já li o do Matheus. E eu vou ler o depoimento seguinte do Matheus. É o do vizinho, que vai tratar lá das coisas da casa. Não fala nada do ônibus. Primeiro a aparição do nosso alecrim dourado. Vou até pôr os óculos, porque essa é boa. Vamos lá. Presente nesta distrital, o senhor Michael Antônio Salles dos Santos, narrando que ficou sabendo por Matheus, que é seu amigo, e comentou com ele que o nome dele estava sendo vinculado na investigação policial de desaparecimento de Vitória. Matheus soube, pois prestou esclarecimento na delegacia e disse que o carro de Michael estava vinculado na investigação, já que possui um Corolla de cor prata. Relata que conhecia Vitória de vista, que soube do desaparecimento da mesma através de burburinhos e que não possui redes sociais. Narra que sabe aonde Vitória mora pelo fato de morarem na mesma cidade pequena e que sua irmã já ter estudado com o irmão de Vitória e que encontra-se disponível para prestar esclarecimentos. Senhores, nós vamos fazer isso com calma, porque isso aqui é pior que um osso duro de roer, esse inquérito. E eu não tenho pressa. Infelizmente, Vitória já desviveu e o processo de Michael vai demorar bastante para correr. Então, desacelere. O ponto principal aqui que nós temos. Mudou o motorista do ônibus no dia dos fatos. 2. As câmeras de dentro do ônibus não estavam funcionando e nenhum dado foi fornecido à autoridade policial. 3. A irmã presta o depoimento, um vizinho presta o depoimento, onde é importante que eu lhes diga e acreditem em mim, porque eu vou ler depois, só para não perder a linha de raciocínio. Nada se falou sobre ônibus. A gente estava falando de um vizinho que mora na mesma rua e fala de um Civic Prata. É que eu não quero Honda Civic Prata, eu não quero confundir a cabeça dos senhores. Vamos continuar aqui firme no ônibus. Surgiu o Mateuzinho. Eu não teria coragem de falar na frente da autoridade policial que sou usuária de drogas e principalmente de que faço uso recreativo na frente do posto da guarda da polícia, da guarda municipal. Ele fez isso. Ele lembra de ter visto... Por que ele lembra de ter visto um carro parado no escuro, um ponto antes de Vitória descer, se ele não sabia onde Vitória ia descer? Ah, é porque ele viu onde ela desceu. Tá certo, ele viu onde ela desceu. E se o carro estava parado e desligado, por que ele associou uma coisa a outra? Como é que ele, descendo um ponto depois para ir usar da verdinha, não devia estar silêncio, né? E a Vitória teria que ter sido arrebatada um ponto antes dele, não conseguiu ouvir nada. Por que é que ele foi procurar pelo Michael? Que o Michael aqui, ó, nesse depoimento que eu li, tá na folha 44 e 33 do nosso arquivo de PDF. Por que ele fala pro Michael que o carro do Michael estava sendo investigado se só ele e o vizinho tinham sido ouvidos até então? E o vizinho não tinha falado absolutamente nada de carro de Michael. O vizinho tinha falado do Honda Civic Prata. Por que ele mandou o Michael pra delegacia? Como é que ele não ouviu nada? Será que os policiais e os investigadores foram na casa dele? Será que os policiais e os investigadores foram fazer busca pelas imagens do local? Porque parece que só daqui não estava funcionando. Mas não haviam outras? Será que a guarda GCM tem alguma câmera instalada na frente das suas instalações que poderia provar e corroborar as alegações de Mateuzinho? O né? Né, Mateus? Sorte, viu, Matheus, que você tem.
E aí, senhores, nós vamos vir aqui, ó. Aí, qual que é a coisa que nós temos? Lembram os senhores que foram colocados os Gustavos no rolo? A família trouxe um por causa do... Um que não respondeu, o outro que mentiu, Vitória pedindo socorro para esses rapazes, Vitória com medo, saindo do trabalho já com medo. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém pôde ajudar a Vitória. Aí a gente tem aqui o depoimento da garota que estava acompanhando o Gustavo, que é o seu álibi para aquela noite, muito embora haja equívocos no depoimento dos dois, que será lido em momento oportuno. Vai ter o dia do casal, gente, vai ter o dia do casal, calma. Vai ter um dia que a gente vai falar só disso. Eu quero hoje aqui falar, ó, porque aí repete-se novamente é ótimo, mas repete-se novamente o depoimento do Michael nas folhas 36 do nosso arquivo. E aí a gente vem vindo pra... deixa eu ver quem é esse aqui. É o Gustavo. Então, aqui vai entrar no casalzinho. Vamos parar aqui, vamos dar uma pausa. Primeiramente que o vídeo já ficou longo. Porque o que eu vou fazer nos próximos 2 vídeos? Eu vou pegar... O Matheus falou que tava com quem? Vocês vão lembrar? Com o Rian e com o Guilherme. Coincidentemente, ele encontrou com o Edson, que era uma coincidência porque era seu amigo. E ele, coincidentemente, não sabe o nome, mas sabe que um rapaz, que era filho da Madalena, entrou no ônibus. A gente sabe o nome dele. Vou trazer para vocês, deixar o suspense. Tá certo? Nós vamos pegar os ocupantes do ônibus. Primeira lição de casa que eu quero compreender. Como que a polícia fechou tão certinho nos ocupantes de ônibus se não tinha nada sobre o ônibus pelo motorista, pela empresa e por testemunhas? Como que o depoimento do Mateuzinho foi colhido em 2022, gente? Ai, doutor, acontece. Gente, não pode acontecer, tá? Não pode acontecer porque eu já expliquei para os senhores o que é um inquérito lá, o que é o termo, o que as palavras não podem errar. Já expliquei isso nos outros vídeos. Tô acusando o Mateuzinho? Não, eu não tô acusando ninguém. Eu nem tenho poder acusatório. Eu estou lendo um inquérito mais vazado do que se pode imaginar, falando sobre partes que já foram ditas a rodo nesse meio, nessa internet de meu Deus, e eu quero pontuar para os senhores, com os olhos de vista jurídico, dos advogados, as estranhezas que causam. Estou defendendo o Alecrim Dourado? Gente, eu tô doida para achar algo que condene ele. Eu sou a pessoa que está procurando isso, ó, com super hiperfoco há 90 dias. Minha vida tá parada porque eu tô em cima disso daqui. Eu tô montando aqui uma mesa de internet sem nunca ter tido rede social para trazer para os senhores. Então eu quero que os senhores se atentem às estranhezas como colegas de profissão deste depoimento. Coloquem legenda, reescutem e leiam. Alguns dos meus colegas advogados, que não precisam ser criminalistas, orientariam que seu cliente falasse e confessasse o uso e a posse de entorpecentes perante a autoridade policial? Não causa estranheza? Eu não sei se... eu sei que foram feitas buscas no celular do Matheus na residência, mas quão a fundo foi feito isso? Já vou adiantar uma coisa. Esse Guilherme daqui, a gente não sabe quem é porque ele nunca foi ouvido. A gente ouviu o Rian, o Edson, o Fábio, que é o filho da dona Madalena, e o Matheus. E o Matheus fala, gente, esse Matheus é tagarela. Tagarela esse Matheus. Então, vamos começar a semana com isso daí. Amanhã eu vou ver se eu gravo ainda hoje. Vou ver se eu consigo gravar ainda hoje, porque eu tô resolvendo algumas coisas aqui. Vou tentar resolver. Vamos ver o que o Rian, o Edson, o Guilherme a gente nunca ouviu, o Fábio, filho da dona Madalena, vão trazer pra gente. O que o Mateuzinho vai mudar? Vai manter? Como é que vai ficar essa história? O que o Michael vai entrar aí de novo e ficar vindo aqui no nosso processo xeretá? Tá bom? O vídeo de hoje vai ser assim. Vamos reduzir a brincadeira porque eu tenho uma proposta pros senhores. Os videozinhos gravados
Vai ser nesse formatinho mais sério, mais contido. Mas a gente vai fazer as nossas lives. E na live eu vou poder ser mais relaxada, nós vamos poder dar risada, nós vamos poder fazer nossas piadas, porque eu não quero que sejam confundidas as minhas piadas com descaso por isso daqui. E isso eu vou dizer. Eu fui uma das pioneiras, senhores, a lutar e parar minha vida pessoal pela divulgação do que está errado nesse inquérito. Antes de criticar o meu trabalho ou de qualquer um dos meus colegas que aceitaram montar esse quebra-cabeça comigo, vamos, por exemplo, olhar o vídeo que foi feito ontem pela Margarete, do canal Comentando os Fatos, ou da Ruth Castro, que foi feito na data de ontem, e ela tá tentando desde hoje mostrar as folhas dos processos, a folha que tá as lesões que nós estamos falando, porque infelizmente o senhor Carlos, pai da Vitória, não tem essas informações e acredita que nós estamos querendo surfar neste mar de dejetos. Eu passo, senhor Carlos, eu tô querendo ajudar a sua filha e o senhor. E de resvaleio, talvez ajudar nosso alecrim dourado, porque se fez, não foi sozinho. E a justiça para Vitória não vai vir com a condenação ou apedrejamento em praça pública de quem quer que seja. Vai vir com a responsabilidade de cada um por seus atos. Dr. Aldo Galeano, no início das investigações, afirmou categoricamente que se tratava de ato praticado pelo crime organizado. E não existe só o de 3 letrinhas na nossa cidade, que está no mundo. Vamos abrir a mente, senhores. Vamos começar a se atentar para isso daqui. Prestem atenção nesse depoimento. Escutem e reescutem esse depoimento do Matheus. Anotem o que lhe salta aos olhos e o que lhe causa estranheza. Deixem para mim nos comentários, porque eu vou trazer o dos outros. Essa semana nós vamos falar só do ônibus. Só do ônibus. Eu não vou ler correndo, eu não tenho objetivo de super chat, super like, super nada disso. Vamos ver esse ônibus aqui. Vamos ver se eu consigo parar de me coçar quando eu escuto essas coisas. E ó, brincadeiras agora liberadas. Turma dos que não gosta de piada, por favor, o vídeo já tá no final. Deixe seu like e beijo. E pros meus queridos que a gente dá risada, gente, banho tomado. A coceira não é de banho que não foi tomado não, viu? Chuveiro tá zero bala. Gente, pus um chuveirão aqui, ó. Veio gente que parecia que ergueu uma torre. Trocaram foi tudo, tá tudo beleza. Tô renovada, vi minhas pequenas. Obrigada por me alertarem para esses olhinhos de seca-pimenteira não verem meus amores. Obrigada a todos vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem. Se puder colaborar com os nossos Pix aí, vou pedir sim, porque afinal de contas, tô preparando um bombonzinho pros senhores. Esse eu vou levar assim, ó, de bandejinha a caixinha e falar: pegue o seu bombom, pegue o seu bombom. Porque uma coisa é a tiraçãozinha de a doutora procura no Google. Então eu procurei e foi logo os médicos, os legistas, os bioquímicos. Vou pegar as vozes da cabeça deles que se chama laudo. E tá ficando prontinho. E eu vou trazer pra vocês. Com muito orgulho. Tirado do bolso. Pra quem fala que não faz nada, ajuda aí a pagar os peritos. Toda ajuda é bem-vinda, viu? Ai, tá, blá, 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 faz um Pix. Manda blá, blá, blá via Pix, por favor. Que aí vai ajudar a nossa causa. Porque de resto, de verdade, muito ajuda quem não atrapalha. E é isso aí. Vamos começar essa semana com toda a nossa força, nossa riso, nossa energia de cura e de prosperidade. Tô com saudade dos senhores, tô feliz e tô afiada nesse ônibus. Ai, 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 ai. Vamos ver o que vai acontecer. Fiquem com Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso, que me forneceu cura, que me forneceu alegria, me permita espalhar essa centelha. Recebam meus estímulos e meus préstimos para que todos os senhores se curem dessa amargura, gente. Põe uma dosezinha de açúcar no seu café, Flor, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, que essa semana, ó, nós vamos estar atrás do busão.